dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28, comigo Dolane e Patrícia. E toda terça e quinta você tem programa Conhecendo o Seu Direito com entrevistas jurídicas especiais. E nós temos convidados especiais também que irão falar sobre temas que é do interesse de toda a sociedade. Nós iremos conversar hoje com o doutor Elione Gomes Batista, ele que é advogado criminalista, e nós iremos falar sobre a prática do racismo, nós iremos falar sobre o crime e racismo. Você não pode deixar de acompanhar essa entrevista, que vai ser muito especial. E você pode acompanhar nosso programa também pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Nos acompanhe também no hashtag Dolane Patrícia. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje com um tema muito especial, nós iremos falar sobre o racismo. E o nosso convidado especial de hoje é o advogado criminalista Elione Gomes Batista. Bom dia, doutor Elione, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a questão do racismo. E muitas pessoas confundem o que significa racismo e o que significa injúria. Poderia, nesse momento, nos explicar qual a diferença entre esses dois crimes? Claro. Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito e parabenizar pelo programa, que é um programa já conhecido na cidade e tal. A injúria, falar sobre esse tema que agora ele é atual, pelo caso do goleiro Bruno, tal, esse caso que vem acontecendo. Não só esses casos, mas já tem outros que não chegam a ir para a mídia, né? A diferença entre injúria, vamos lá, injúria. A injúria racial, eu vou lhe explicar assim mais ou menos. Eu vou lhe ofender, sua etnia, sua raça. Você é negro, safado, uma coisa. Mas é uma ofensa diretamente feita a você. Não é uma ofensa a todos. Já o racismo não. Eu deixo de oferecer emprego a determinada etnia, não ofereço emprego para negros, nordestinos. Então é uma coisa mais generalizada. Fora esse contexto, tem a parte da pena. Injúria racial, como é feita só a sua dignidade, a sua honra, a pessoa ofendida, a vítima, que deve fazer a queixa, porque ela se procede mediante queixa. Se a pessoa não fizer a queixa, prescreve, tem a decadência. Um prazo de 6 meses é o prazo decadencial. Passar 3 meses não teve nenhum tipo de queixa, nenhuma representação, vai extinguir o direito dele de processar aquela determinada pessoa. Já no racismo, como é um crime mais grave, ele é imprescritível e inafiançável. Quer dizer, ele não prescreve, pode passar anos e anos, décadas e décadas, não vai prescrever, e não admite fiança, como por ser um crime grave. Até no texto constitucional, no artigo 5º, vem citando, já antes da lei mesmo ser feita, já vem citando que é um crime inafiançável e imprescritível. Então, no caso da injúria, a pessoa ela sofre a ofensa diretamente, está sendo dirigida a ela. No caso do racismo, é quando fala diretamente para a classe, como os nordestinos sofrem muito com isso. Os negros, como você falou, ficou bem claro. E eu gostaria de saber qual a consequência, no caso do racismo, que é o nosso tema, de quem pratica um ato de racismo, seja com relação à região, seja com relação à raça. Qual a consequência criminal? Olha, Dolane, na esfera civil, cabe danos morais. Quem foi vítima da injúria, da injúria no caso, pode entrar civilmente contra o agressor, como ofendeu a integridade, o seu íntimo, cabe danos morais. Já na esfera criminal, dependendo, se for injúria racial, ela pode representar até uma queixa, no prazo de 6 meses. Porque como é uma ação condicionada à representação da vítima, se ela achar que aquilo ofendeu ela
demais o seu íntimo, ela pode ir lá e representar nesse prazo de 6 meses. Já no racismo, como é uma lei incondicionada, ela não precisa de representação, ela não depende disso, não é um requisito dela, ela pode, a polícia, ou o Ministério Público, ou ambos, sabendo da notícia que uma pessoa foi vítima de racismo, diretamente já entra com a ação criminal, tendo um indiciamento na esfera administrativa da Polícia Civil e na esfera judicial o processo que pode chegar até a pena de 1 ano a 3 anos e multa para aquela pessoa. Com esse crime, ela não pode, como ela vai fazer esse crime, ela vai ficar fichada naquilo ali, caso ela seja condenada, ela fica sem poder fazer concurso público. Então é uma coisa grave. Com certeza. Fora a parte social, né? Porque injúria é falta de educação no contexto. Educação em casa, não educação na escola. Porque um país miscigenado, misturado, onde ninguém tem uma raça própria. Todo mundo é índio, todo mundo é negro, todo mundo tem sangue de todos. Não é nem cabível no Brasil ter isso. Um país que é conhecido mundialmente por ser miscigenado, né? Onde tem a negra, o negro, a índia, a baiana, o branco. Isso não era nem para caber aqui no Brasil. É verdade, mas isso infelizmente acontece. E você que foi vítima de racismo, saiba que em qualquer tempo, mesmo que já tenha acontecido isso há muitos anos atrás, você pode ainda entrar na justiça, você pode ainda comunicar o fato à polícia, porque é um crime que não prescreve, como o doutor Leone falou. A qualquer tempo você pode entrar na justiça com relação ao crime de racismo, porque não prescreve. A Constituição Federal garante aquela pessoa que foi vítima de racismo poder entrar a qualquer tempo na justiça, não é isso? Isso, o artigo 5º ele diz sobre isso. E no caso do racismo, então, se uma pessoa testemunhou uma prática do racismo e aquela pessoa que foi vítima não quis denunciar ou não quis comunicar o fato à autoridade policial, um terceiro pode fazer isso? Se for o caso de racismo, como eu te disse, não deixar a pessoa trabalhar, não deixar determinada pessoa entre no estabelecimento, claro, o terceiro que vê isso, ele, como obrigação de cidadão, ele tem que comunicar às autoridades, claro. E no caso, como funciona essa questão do racismo regional? Isso acontece muito, aqui a gente não tem muito isso, mas acontece isso muito na parte do Sudeste. Vou dar um exemplo aqui, não generalizando, né? São Paulo. São Paulo, a pessoa que vem do Nordeste tem um preconceito de ser nordestino. Quem é de São Paulo, não, quem é cidadão de São Paulo, quando a pessoa vem do Nordeste, ele tem que ser porteiro, tem que ser pedreiro. Isso a gente vê muito na televisão, vê muito em programa televisivo, tipo o programa de humor. Dá um exemplo, o Zorro, nordestino da Globo. Sofre. O cara que é nordestino, ele fala errado, não é? Isso acontece caipira. Lá, isso é caipira, não sabe falar. Isso acontece, analfabeto. Isso acontece muito lá. Falam que baiano é preguiçoso, que é um racismo assim, uma coisa muito injusta, por sinal. Isso. E assim, no caso da pessoa que está sendo vítima de racismo, qual a abrangência que tem? Por exemplo, às vezes as pessoas não comunicam a autoridade policial, mas chamam a pessoa de negra, de outros nomes que querem dizer também essa questão negra, mas numa linguagem mais pejorativa ainda. Certo. E as pessoas geralmente não têm aquela coragem de ir denunciar. Mas qual a abrangência assim, do racismo hoje? Hoje, por incrível que pareça, no século XXI e aqui no Brasil, não é só... O racismo não quer dizer só pela cor. Se uma pessoa é negra, se é branca e tal. Também tem o racismo da religião, classe social. A classe social, isso é uma coisa importante, né? Claro, porque é o seguinte, se a pessoa ela tem uma vida, um padrão de vida um pouco mais alto, já é playboy, já não sei o quê. Se a pessoa ela não ganha bem, ou ela tem um tipo de tatuagem, algum tipo desse jeito, já é discriminado, é um vândalo, é um delinquente. Isso, desde o início, tem até hoje, não foi, ainda é enraizado na sociedade. E no caso de uma pessoa que entra na justiça por crime de racismo, quanto tempo leva uma ação como essa? A ação, um Código Civil tem os prazos, né? Só que como são muitos processos, então a gente não pode dizer um prazo, porque cada caso tem a sua complexidade, né? Então vai de caso para caso.
No Brasil, são poucos casos de racismo. A maioria é injúria racial. E a maioria ainda não entra com processo. A maioria não entra. Não entra, vai deixar mesmo. Tal. Deixa pra lá, não vai acontecer, só que é errado. Porque incentiva a continuar se a pessoa prática, não é punida, né? ela vai continuar. Vai ser quanto mais, vai ser habitual. Aquilo ele vai achar normal. Isso não é normal. Isso é terrível e é uma falta de educação, não só com a pessoa, mas com todos. E, doutor Leone, com relação à prática do racismo nas redes sociais, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso agora... O Facebook, às vezes, ele funciona como uma espécie de local onde as pessoas começam a falar dos outros de uma forma assim pejorativa e muita gente deixa pra lá. O que você tem a dizer sobre isso? O Facebook, a internet como um todo, como ela não é muito fiscalizada, ela é como se fosse um confessionário. Verdade. Não é verdade? Eu quero falar mal de uma pessoa, eu não tenho coragem de falar na frente dela, vou lá e falo na internet. Porque na internet eu posso muito bem depois dizer que foi outra pessoa que escreveu no meu lugar, hackeou. Ou que não quis dizer aquilo. Que não quis dizer aquilo. Ou que não disse o nome da pessoa que queria ofender, não tem nome de ninguém. Então aquilo ali é um mundo sem lei, por enquanto. Verdade. Quando é um mundo sem lei, tu fala lá, diz que foi hackeado, que acontece em muitos casos. Mandaram meu Face, não fui eu. Ou vai lá e fala alguma coisa que ninguém gostou, vai lá e exclui na hora. Mas você chegou a tirar o print e guardar, também... Isso comprova, isso serve como prova, tanto civilmente como criminalmente. Então chamar alguém de negro nas redes sociais, ou no caso pejorativo da região que ele mora, ou da classe social que ele tem, então também é racismo da mesma forma que fala pessoalmente. É racismo. Eu tenho até um caso, há um tempo atrás, de uma mulher, se não me engano, de São Paulo, que ela falou na rede social, se não me engano foi Twitter, ou foi Facebook, que queria que o nordestino morresse, que não sei o quê. E ela foi processada. Foi o que ela falou. Isso que eu digo pra ti, por isso que ela falou depois que hackearam e falaram no lugar dela. É um meio de defesa, de desculpa, de escapar disso, mas é o que acontece, né? Tá certo. Então você que foi vítima de racismo pelo Facebook, pelas redes sociais, pessoalmente, você que se sentiu ofendido, não deixe de comunicar os fatos às autoridades policiais ou de procurar os seus direitos, porque se você não fizer isso, muitas pessoas acham que vai ficar impune, vão continuar praticando esses atos com outras pessoas. Então é importante que as pessoas entendam que não se pode sair por aí denegrindo a raça das pessoas, falando delas como se o negro não fosse uma pessoa como as outras. E nós queremos assim dizer ainda que as consequências elas são graves. O doutor Leone só falou da questão do concurso público, a pessoa que já foi condenada, que basta uma testemunha para poder Isso, ela sendo comprovar. condenada, ela não vai poder fazer concurso público, ela fica com seu direito político cassado enquanto for a pena, enquanto durar a pena. Então, para quem é novo, quer estudar, isso não é uma boa. Tá cavando a sua própria cova. Ela não vai poder fazer nada, e mesmo para quem não é estudado, não vai fazer concurso, isso não é uma coisa que se faça. Verdade. É verdade. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta para continuar a falar sobre o crime de racismo e as providências que você que foi vítima pode tomar. Rapidinho, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nós estamos falando sobre o racismo. Estamos conversando com o doutor Leone Gomes, ele que é advogado criminalista. E nós gostaríamos de perguntar agora, doutor Leone, no caso das pessoas que são vítimas de racismo, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo a tomar na esfera criminal? Qual delegacia que ela deve procurar? Certo. Uma pessoa que ela sofre esse tipo de crime, primeiramente ela tem que se dirigir à delegacia mais próxima. No caso, se houver uma delegacia especializada em crimes de racismo, porque algumas cidades da federação têm a delegacia específica para racismo, se dirigir para ela,
Lá você vai fazer o boletim de ocorrência, contando o que foi ocorrido, o que aconteceu. Vai ser ouvido pela autoridade, no caso o escrivão ou o delegado. Daí em diante, o caso vai entrar na esfera já administrativa, esfera criminal. No caso da polícia, você vai fazer a diligência necessária, citar a outra parte para fazer declarações sobre o que aconteceu. Já, a autoridade policial, no caso do delegado, se convencendo que ocorreu o fato, aí sim, aí ele vai indiciar a pessoa, o agressor, vai indiciar ela, fazer todas as diligências necessárias, falar com testemunhas, falar com ela, falar com a vítima, depois tudo encaminhar à promotoria, onde os promotores vão ver, vão ler. No caso do Ministério Público. É isso, Ministério Público. Vão analisar o caso, achando por bem receber a denúncia, recebendo a denúncia, aí sim, começa a andar o trâmite processual, criminal. Aí já entra a esfera do judiciário. Já é a esfera judicial, onde vai ser chamado as partes, de cada um de sua vez, vai ter audiência. Tendo audiência e sendo um caso mesmo de racismo, vai ser condenado às penas prescritas na lei, a Lei 7.716, que é a lei sobre preconceito racial, do racismo, propriamente dito, no seu artigo 20. Condenado, aí sim, a pessoa pode recorrer ou não recorrendo, os direitos políticos dela, não vai poder votar. Nem ser votado. Exercer cargo, função pública, não vai poder, porque vai ser condenado. Condenado não pode exercer função pública até onde dure os efeitos da condenação. Uhum. Que pode ser de 1 ano até 3 anos em multa, certo? Certo. E não é difícil provar, né? Basta uma testemunha ou uma impressão do que foi colocado no caso das redes sociais e já é praticamente suficiente para se ter a certeza da infração cometida, isso. Né? Fora a testemunha, na rede social, no celular não é o caso, no caso. E hoje se grava tudo, hoje se filma tudo, né? Tem um print, né, que grava a imagem, grava a voz, grava tudo. Então qualquer tipo de gravação ou testemunha já conta como uma prova. Porque a prova ela é no íntimo da pessoa, só que para ser exteriorizada dela, tem que ter uma prova. Ou foto, ou testemunha, ou ocorrido. O próprio boletim de ocorrência, por isso que a gente fala que é importante você fazer o boletim de ocorrência. Porque o próprio boletim de ocorrência na esfera criminal, quando for na parte judicial já, vai constar como uma prova. Uhum. Que lá já foi feita as diligências dos policiais e tal, então vai ter lá a prova que ocorreu ou não aquilo, certo? O caso famoso que a gente vê hoje em dia, que está na audiência, está na rede social, em todos os cantos, é o caso do goleiro Bruno, que é um caso, ficou tão exposto assim, porque é na área de futebol, e no Brasil a gente sabe, né? Futebol passa batido, todo brasileiro é um técnico. E foi um caso marcante, porque foi pego, ali tem uma prova cabal. Todas as televisões pegaram a garota torcedora do Grêmio lá, chamando o goleiro do Santos de macaco. Aquilo ali não tem uma prova que irrefutável, não tem como. No caso dela ali foi uma injúria, porque ela não falou o gênero todos, falou dele, chamando ele de macaco e tal, e macaco historicamente a gente sabe que é um termo usado para ofender a pessoa negra. A pessoa negra. Lá me chamou a atenção uma coisa, que não foi só ela por ser branca, fazer aquela injúria racial, mas lá tinha torcedores negros fazendo também. Fazendo aquele gesto de macaco lá. Então, sei lá, é uma coisa que ela tá falando ela contra a própria raça dela. Foi o goleiro Aranha. Isso, goleiro Aranha. Como uma pessoa ofende ela mesma daquele jeito. Porque tá falando do negro, sendo que ele mesmo é uma pessoa negra. Isso, ela mesma é uma pessoa negra. E no caso, existe o flagrante porque a Constituição ela é clara em garantir que as pessoas não sejam vítimas desse tipo de crime. Mas se for, as consequências são infinitas, né? Porque é um crime imprescritível e inafiançável. E no caso de ser pego em flagrante, teve um caso de flagrante? Já teve alguns casos. Aí é preso na hora também, né? Não, aí é o caso de flagrante,
como é uma coisa instantânea na hora ali você tem que, na hora, ligar para a autoridade policial, dar um jeito de segurar a pessoa, porque ela vai querer sair do flagrante, sair dali, esperar a autoridade policial e de lá encaminhar diretamente para a delegacia. Porque é uma coisa que não pode se deixar passar. Então, as pessoas hoje já agem como se isso fosse uma coisa normal. Então, deixa pra lá, não. Liga pra polícia, comunica, a pessoa pode ser presa. Se ofender você porque você é negro, porque você é de determinada região, ou qualquer outra prática que configure o racismo, não é isso? Claro. E no caso ainda, com relação à fiança, se a pessoa chegar a ser presa, se conseguir pegar em flagrante, cabe fiança? Olha, Fala um pouquinho para as pessoas entenderem uma linguagem mais simples. No racismo, como é um crime que não admite fiança, então não cabe fiança. Se ele vai preso, não cabe chegar lá e o delegado oferecer uma quantia para ele botar liberdade. Uma quantia para ele botar liberdade. Mas não, isso não cabe não. Porque na lei é específica não cabe fiança. E antes da lei ser criada, na própria Constituição de 88, já tem o artigo 5º, que é o artigo dos nossos direitos constitucionais, que já prescreve lá nitidamente que é inafiançável e não prescreve. Fora o artigo da Constituição, ainda tem a lei, que ratifica ainda. De quando a lei? A lei era de 89. Então, um ano após a criação da... Pouco divulgada, né? Pouco divulgada. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre ela por causa desse caso, que foi pouco divulgado. Foi um pouco mais divulgado, mas não o suficiente. Porque era futebol também, né? Era um goleiro aranha famoso. Na minha análise, eu acho que o racismo não vem mais... Não é uma questão de ser estudado na escola. Porque o racismo é uma questão social. Então, em casa, no meu entendimento, isso vem de berço. Se você criar uma criança com um amiguinho branco, negro, sabendo que aquilo é uma coisa normal... Quando ela chegar na escola, ela não vai ter preconceito. Mas às vezes os próprios pais têm preconceito e passam esse preconceito para os filhos. Isso. Tem vezes que nem diretamente ela passa o preconceito, só que no inconsciente, a forma de agir, não anda com aquela da pessoa, não anda com aquela da outra. Aquilo ali já é um modo e vai entrando no inconsciente da criança. Quando ela chegar na adolescência, o adulto... Vai discriminar. Ela vai discriminar. Em regiões que tem mais miscigenação, isso ocorre menos. Agora, em regiões que predomina mais uma cor, uma raça, isso ocorre mais. E no caso da cota racial, muita gente critica muito essa decisão que foi tomada de ter uma cota para quem é negro, para entrar na faculdade ou em questões semelhantes. Para finalizar suas considerações finais, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tem duas linhas de pensamento. A cota, ela veio, certo, ela não leva em consideração tanto o currículo da pessoa. Só que ela veio para inserir o negro lá. O negro ele vem sendo discriminado desde a época da escravidão. Isso, né? Esses dias mesmo eu vi a reportagem antiga do ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, falando sobre a cota racial. O importante não é ter muitos negros lá, o importante é ter alguém. Para representar a classe. E isso, que aí a pessoa ela está aqui, ela é uma pessoa, dá um exemplo, negra, está começando um estudo. Se ela vê uma pessoa como ele, que é presidente do Supremo, a mais alta corte do país, então sim, ela vai ter vontade de chegar lá. E é um incentivo aquilo ali. Tem algumas pessoas que acham que aquilo não leva o merecimento da pessoa. Ah, não, fulano de tal, e também é um preconceito, fulano de tal entrou na faculdade porque entrou na cota. Aí fala, você entrou na cota. É outro crime. Isso, é um preconceito. Só que ela é um mal necessário. Porque com as cotas, vai ter a figura de uma pessoa lá, negro, índio. Isso não é de um avanço, mas decorrer o tempo, aqui vai se tornando normal e daqui a um pouco não vai precisar mais de cota. Já vai estar lá, ó, pessoa índia, negro, até a mulher sofre preconceito. Verdade. No Senado, eu vi agora uma pesquisa agora, no Senado 10% só de mulheres no Senado. Foi, verdade mesmo. A mulher às vezes é discriminada em algumas situações. Nós queremos agradecer muito a sua presença, doutor Leone, aqui no nosso programa. E dizer que você que foi vítima de racismo, procure alguma autoridade policial em qualquer época que isso tenha acontecido.
é um crime que não prescreve. Em qualquer momento você pode estar ingressando com ação judicial também para que faça valer os seus direitos. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e você que não assistiu à entrevista de hoje, pode assistir no YouTube, na minha página Dolane Patrícia RR. Você pode também nos acompanhar no Facebook, no Instagram. Você pode digitar o hashtag Dolane Patrícia e nos acompanhar nas redes sociais. Queremos dizer também que estamos escrevendo na Folha de Boa Vista, todas as quartas-feiras, artigos de assuntos importantes e de grande interesse para a sociedade. Queremos agradecer a você que nos acompanhou hoje no nosso programa e convidá-lo para estar conosco novamente na próxima terça-feira com mais um convidado muito especial. E você pode sugerir quem você gostaria de estar conosco aqui sendo entrevistado. Através do hashtag você pode participar no Instagram, no Face, e você pode também estar mandando mensagens pelo e-mail. Basta acessar a hashtag Dolane Patrícia e você terá todas as informações. Nós queremos ainda agradecer a você e aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Madila Gaspar, que nos veste a cada terça e quinta. A Madila Gaspar, que tem um belíssimo ateliê com vestidos lindos, os quais você pode usar em determinados eventos, como casamentos, festas de 15 anos, e também em qualquer momento você pode usar roupas esportivas, porque a Madila Gaspar tem toda espécie de roupa para que você possa usar e se sentir linda. Nós queremos ainda agradecer o Ney Maison, Noivos, Noivas e Café. O Ney, que é responsável pelo nosso cenário a cada terça e quinta, que já está com um cenário novo. Nós queremos dizer que tem o café na Ville Roy, onde você pode estar ali participando de um local onde tem muitas pessoas, e você pode também estar experimentando vinhos e massas que agora estão sendo servidos no Ney, Noivos, Noivas e Café. Você pode ainda estar alugando seu vestido de noiva, porque lá tem os mais belos vestidos de noiva da cidade. Queremos ainda agradecer a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem os belíssimos calçados, os mais lindos que você já calçou, que você já viu. Não deixe de conhecer a Tizuca Calçados, que fica na Taíde Teire. A Patrícia Passos vai estar lá aguardando você. Ou então, você poderá passar o seu Face para ela, o seu WhatsApp, e ela vai manter contato e levar até você o calçado que você escolher. Nós estamos, então, terminando mais um programa hoje, aguardando você na próxima terça-feira. Não deixe de estar aqui. Eu vou estar aguardando você.